Senhores, duas informações. A primeira delas, porque foi citado aqui, nós estamos fazendo aqui na Casa do Gaúcho, porque o Farrapos já estava alocado para esta data. Eu acho que isso é importante informar. Segunda situação, já começam a haver inscrições para fala, e eu pediria para as moças que fazem a recepção, para tomar a inscrição daqueles que da Assembleia desejarem usar a palavra. De imediato, senhor comandante, como nós avançamos no tempo, eu vou pedir ao senhor que se manifeste dentro do tempo previsto. Coronel Sérgio Abreu, nosso comandante, vou lhe pedir encarecidamente, para eu não ter que lhe informar do horário, que o senhor se manifeste dentro do tempo previsto. Muito obrigado, comandante. O tempo previsto aqui são 10 minutos mais 2 de tolerância. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores, digníssimos integrantes da Brigada Militar e convidados, a imprensa aqui presente, especial deputado federal Mendonça Prado. É uma honra tê-lo na mesa e ouvir as suas palavras e a sua luta lá no Congresso em defesa das polícias militares. Excelentíssimo senhores comandantes gerais, que aqui prestigiam e fortalecem essa Assembleia, senhor presidente da Associação dos Oficiais, e tomo a liberdade de, ao saudá-lo, também lembrar e saudar a memória de seu pai, Coronel Jesus Linhares Guimarães, que era comandante-geral da Brigada Militar quando eu ingressei na Brigada Militar, Coronel Altair, subcomandante e presidente, e também ex-presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Aproveito para saudar também Coronel Paixão Carneiro, que foi o segundo presidente da ZOF, e o Coronel Braga, também foi presidente da nossa associação, que se encontra aqui presente na Assembleia. Nosso companheiro de mesa, Coronel Vinadé, Coronel Becker, decano dessa associação, meu querido ex-comandante Coronel Milton Varich, que compartilha também essa mesa, senhores oficiais, integrantes de nossa brigada e querida Brigada Militar, que ontem, gaborosamente, completou mais um aniversário, 174 anos de atividade. Me sinto muito honrado de estar presente na Assembleia e ver aqui reunidos todo esse conjunto de profissionais da Brigada Militar, nossos que nos ensinaram o caminho da estrada na Brigada, nossos oficiais que já estão na reserva, já estão inativados, mas que nos mostraram o caminho a seguir até hoje. Vejo aqui todos esses comandantes, parceiros, colegas, e também nós, oficiais da ativa, que temos a responsabilidade de dar a continuidade do trabalho da Brigada Militar, construído dia a dia, tijolo a tijolo, por todos os senhores que estão hoje aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que eu estou aqui não como porta-voz do governo, mas sim como comandante-geral da Brigada Militar, que está investido numa função constitucional, e como disse o nosso governador na nossa posse, a Brigada Militar é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. E temos esse tipo de tratamento desde o início de janeiro, em que a Brigada Militar tem sido tratada dessa forma, na autoridade do seu comandante-geral, no respeito à instituição Brigada Militar. E vou dizer por que, então, eu venho aqui para trazer mensagem e a discussão em relação à proposta salarial, de reajuste salarial, também para a categoria dos oficiais da Brigada Militar. Rapidamente, já que o tempo é muito exíguo,
E eu vou pedir vênia, eu vou ter que estender um pouquinho mais, senão não teria sentido, não querendo desrespeitar a organização da Assembleia, de o comandante vir e ficar muito limitado, porque é difícil formar um raciocínio diante de toda essa plateia extremamente importante. Não vou falar sobre o que se desenvolveu politicamente em termos de conquistas ou desenvolvimento materiais, cumprimentos orçamentários, aquisições e realizações até esse momento, porque fugiria o espírito hoje da Assembleia. Até o Coronel Ricardo me propõe em outra Assembleia, onde nós temos uma outra pauta, eu possa vir fazer um relatório do que a Brigada Militar, qual é essa situação e como está esse caminhamento. Também não as discussões políticas nacionais, inclusive com a recente PEC colocada no Congresso, sobre as discussões ainda dos modelos de polícia e qualquer mudança no sistema penal ou qualquer mudança de atribuição em relação às atribuições da Brigada Militar. Eu vou me centrar justamente como temos conduzido com o governo as relações Brigada Militar e governo em relação à questão salarial dos nossos brigadianos. Primeiramente, nós já tivemos no início do ano 3 chamamentos do governador com o comando da Brigada, eu, o Coronel Altair e o Coronel Valmor, que hoje não está aqui porque está na interiorização do governo em Cacequi, onde se colocou abertamente o governo uma relação direta com a Brigada Militar para tratar dos seus assuntos estratégicos. E nessas reuniões nós colocamos desde o primeiro momento que o principal assunto estratégico da Brigada Militar não era necessariamente material ou efetivo, embora as necessidades e as deficiências que nós sabemos que existem, mas a questão da valorização dos brigadianos e brigadianas, da valorização salarial e mais do que valorização, recuperação de perdas salariais. Porque o que nós enfrentamos nos últimos anos foi uma perda do poder aquisitivo dos salários da Brigada Militar. Colocamos para o governador abertamente, e ele possibilitou isso, qual foi todo o histórico salarial da Brigada Militar de 91 até 2011. Quais foram os ganhos das categorias da Brigada, quais foram as defasagens, como foi tratada a Brigada Militar nesse período, diferenças de negociações, índices diferenciados, que proporcionou, além de uma defasagem salarial, proporcionou uma perda de paridade entre a categoria dos oficiais superiores, dos oficiais de nível superior e os delegados, a qual chegamos hoje mantendo ainda essa perda de paridade. Então isso foi colocado muito transparente, muito claro, muito objetivo, senhor presidente, para o governador, de forma que ele tivesse na sua mente esse quadro que vive a realidade dos oficiais da Brigada Militar, especialmente da categoria de nível superior. Depois tivemos um embate, ou melhor, o processo de negociação com as categorias de nível médio. Como vocês viram, houve um problema, uma questão seríssima da forma como, ao longo da mesa democrática de negociação para definição de propostas de aumento salarial para os praças da Brigada Militar, ou melhor, para a carreira de nível médio, se eclodiu todo um processo informal, paralelo, reivindicatório, a qual as pessoas que originaram aquilo foram inconsequentes, irresponsáveis, desmedidas e não tiveram nenhuma consciência em relação à repercussão desses fatos. Só me permita, comandante. Os oficiais, a categoria dos oficiais de nível superior estão aqui para ouvir objetivamente situações em relação à nossa categoria, aos oficiais. Então, se eu puder lhe pedir isso em razão do tempo, é só em razão do tempo que faço essa intervenção, só me permita. Eu gostaria de pedir vênia, porque eu estou falando de política, a política do comando e como construiu essa política. Não adianta dizer aqui para vocês, olha, o índice é esse e pronto. Nós estamos formando um raciocínio político com o governo, a instituição está formando esse raciocínio e eu estou demonstrando como é que foi construído esse raciocínio. Eu gostaria, então, se é possível continuar, eu continuo, senão eu posso ser objetivo, não tem problema. Sem dúvida, comandante, o senhor pode prosseguir. A minha intervenção é com o objetivo de que seja melhor aproveitado o tempo, comandante.
eu acho que fica prejudicada. Eu gostaria de o comando da brigada está falando, desenvolvendo seu raciocínio. Eu acho que peço vênia que a associação... A palavra está com o senhor, comandante. A palavra está garantida ao comando. Estava colocando, então nesse processo de discussão surgiu um movimento paralelo. Não vou entrar em detalhes porque foi amplamente divulgado. Alô? Inclusive as medidas que foram tomadas pelo comando, e inclusive grupos criminosos dentro da Brigada Militar que apareceram e estão sendo responsabilizados. Não vou entrar nessa discussão, inclusive até respeito ao tempo e a ordem do dia. Mas, no meio dessa discussão, o que se travou junto ao núcleo político do governo? A questão de separar o debate da discussão salarial das categorias. Primeiro se trabalha a questão das categorias de nível médio. Depois se discute a questão das categorias dos oficiais de nível superior. Então, entendemos que esse era o momento estratégico de fazer essa separação, porque, até então, os oficiais e praças da Brigada Militar estão na matriz. Esse é o nosso plano de reajuste salarial. É a matriz salarial, que foi paga no mês de março, que para os oficiais superiores, coronéis, por exemplo, não rendeu nem 1% de reajuste esse ano. Então, se colocou a primeira questão, separar as discussões. Embora no conjunto político seja difícil ter esse tratamento totalmente separado, em virtude das pressões políticas das categorias, tanto dos agentes da Polícia Civil, como também das categorias de nível médio. Mas era importante já fazer essa separação. Então isso foi importante porque as reuniões em que o Comando Geral passou a participar da mesa de negociações com as categorias de nível médio, não deixando mais que a associação simplesmente fosse e determinasse os seus rumos. Porque nós temos construído um outro processo de relacionamento entre as associações, Brigada Militar e governo. Só para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos mais de 100 associações que gravitam ao redor da Brigada Militar. E mais outras que estão sendo constituídas, como há um movimento agora de constituição das associações de tenentes da Brigada Militar. Se todas as associações forem fazer pleitos individualizados, certamente nós vamos ter um problema sério a médio e longo prazo e institucional. Mas isso é outro debate para aprofundamento. Bom, então em função disso, a Brigada Militar, o comando da Brigada Militar, em função daqueles movimentos graves, participou diretamente na negociação com o governo e com as categorias das associações. Não simplesmente como um mero interlocutor, mas trabalhando na defesa do posicionamento institucional da Brigada Militar. E é isso que foi a grande preocupação do governo e tem até hoje. É a garantia da institucionalidade da Brigada Militar, que embora qualquer movimento que ocorreu, como ocorreu, de queima de pneus, não afetasse a institucionalidade de nossa corporação, devido ao respeito, à importância que ela tem para a sociedade, como todos nós sabemos. Passado essa fase, que não está ainda totalmente resolvida, mas o que ficou apontado para as categorias dos prazos? O governo iniciou, então, um processo de revalorização salarial, antecipando esse aumento emergencial, que não é previsto no orçamento do ano passado, simplesmente o salário dos brigadianos e brigadianas estão previstos na matriz, e concedeu o aumento que para os soldados chegou ao percentual de 23,5%, que é um dos maiores aumentos percentuais dos últimos anos, fora o aumento já havido pela matriz salarial do mês de março. E já agendou para o mês de abril
uma nova negociação para estudo e análise dos índices para 2012 e 2013, apontando claramente para os praças o encaminhamento político do governo em buscar uma valorização, analisando, a partir do ano que vem, a posição do orçamento e a busca da melhoria salarial. Fechado essa etapa, então, vem a questão da demanda dos delegados e também a demanda dos oficiais. Demanda dos oficiais, inclusive, já conversamos com a associação já há algum tempo, já colocamos o nosso posicionamento, né? Qual a diretriz política que temos pensado e já colocamos para a associação? Primeiro, e isso já é a definição política do governo, não haver tratamento diferenciado entre oficiais e delegados. Essas duas categorias não podem sofrer qualquer forma de tratamento percentual nos níveis de reajuste. Então essa é uma posição do governo, que índices concedidos para oficiais vão ser os mesmos concedidos para os delegados. Índices concedidos para os delegados são o mesmo concedidos para os delegados. Para os oficiais, desculpa. Embora os caminhos possam ser diferentes em determinado momento, mas na finalização o índice concedido para uma categoria é a mesma da outra categoria. Essa é a posição que nós colocamos desde o início para o governo e que não abrimos mão de um tratamento igualitário nessa questão. Segundo, a perda da paridade que os oficiais tiveram a partir de 93, em os 4 níveis, coronel, tenente-coronel, major e capitão, essa perda de paridade deve ser reposta, deve ser recuperada. Nada justifique que um delegado de 4ª classe ganhe mais do que um coronel que comanda uma região no interior do estado. Digo um delegado de 4ª classe que esteja numa delegacia distrital de Porto Alegre. Então essa perda de paridade é um objetivo fundamental de buscar a reconquista dessa paridade. E depois, a partir daí, eu entendo que são os 2 elementos hoje de fundamentação. Manter tratamento igual em termos de índices, seja qual for a proposta, se for isonomia, se for 10%, se for qualquer tipo de equiparação, as categorias dos oficiais e delegados devem ser o mesmo tratamento, e isto é assegurado para o governador, para a Brigada Militar, para o comando e no documento que nós vamos encaminhar para o nosso presidente. A segunda é nós buscarmos a paridade. Bom, então, objetivamente, a proposta que está colocada hoje para os delegados e para os oficiais da Brigada é um reajuste emergencial, é um reajuste que não está no orçamento, então está fora da matriz salarial, de 10% a partir de 1º de janeiro. No mês de abril, se retoma a mesa de negociação. Veja, nós não estamos trabalhando mais na hipótese que, olha, deu o percentual, está resolvido, não incomode mais. Há uma mesa permanente de negociação entre o governo, Brigada Militar, no caso dos oficiais, com a Associação dos Oficiais, que vão ser aberta, para que esses 10% emergenciais em janeiro, nós possamos, em abril, discutir novamente novos patamares. Essa proposta, eu proponho para a Assembleia que ela fique em aberto ainda, porque nós precisamos acompanhar as definições da categoria também dos delegados. Como eu disse, não há distinção de reajuste. Delegado não vai ganhar reajuste a mais do que oficiais da Brigada Militar. Isso é a proposta, é a política já desenhada e construída junto ao governo. Segundo, índice emergencial a partir de 1º de janeiro de 2012. Terceiro, constituição de uma comissão da Brigada Militar, junto com o representante da ZOF,
para nós reunirmos com a Casa Civil, para definirmos de que forma vamos fazer a recuperação da paridade salarial entre os delegados e os oficiais de nível superior. Então, a partir de agora, abrimos uma negociação específica para ver como resolvemos essa questão. Vamos ter que buscar um caminho orçamentário, um caminho estratégico para recuperar essa paridade. Então, isso já é uma definição política. Quarto, questão da isonomia, subsídio, questão paridade com o PGE. É um objetivo de todos buscar a recuperação salarial. Se é junto ao PGE, se é outra forma ou a isonomia, pode ser vários caminhos. Mas é importante que a gente tenha como meta realmente a busca de perdas salariais. Então, eu procurei agora, me desculpe ser um pouquinho rápido e um pouco incisivo, em função do tempo, mas esta é a política que nós construímos junto ao posicionamento do governo, com a aceitação do governador. Nós trabalhamos numa mesa democrática, nosso gabinete está aberto para todas e qualquer informações, reuniões, recebemos todas as entidades que são ligadas à Brigada Militar. Nós queremos mesas de diálogo, mesa de negociação. É preciso ter capacidade política, é preciso que haja mobilização, deputado, mas uma mobilização dentro dos meios democráticos de uma negociação racional, de uma negociação centrada nos compromissos que têm os oficiais da Brigada Militar, com a Brigada Militar e também com a sociedade gaúcha. Nós temos que entender que nós somos uma categoria diferenciada. Nós temos um regime jurídico diferenciado. Isso não leva a que nós devemos ganhar menos ou mais do que as outras categorias. Nós temos que ser valorizados. Nossos salários estão defasados, deputado. Estão defasados. Mas nós temos que ter a maturidade para saber qual a importância da Brigada Militar para a sociedade brasileira. E para a sociedade gaúcha, em especial, o seu compromisso constitucional com o serviço público e com a garantia da ordem pública. Essa é a nossa missão, principalmente quando tratamos aqui de oficiais que estão na ativa, que têm essa consciência, esse dever de cumprir a sua missão. Muito obrigado, comandante. Muito obrigado. Eu passo a mão para o nosso presidente da associação, uma correspondência do governo do Estado, onde ele compromete a esses índices, né, que foi colocado, e se compromete com os compromissos dos oficiais da Brigada Militar e de dar continuidade a uma mesa democrática, uma mesa cidadã, numa transparência e na busca de melhores resultados para todos nós. Obrigado. Bom, senhores, eu quero agradecer, então, a locução, a locução do comandante-geral da Brigada, a presença, por hora, dos demais integrantes da mesa, coronel Milton Vares, deputado Mendonça Prado, enfim, coronel Marcos Paulo Beck, coronel Benadé, e ressaltar que muito importante para nós, nessa Assembleia, que estejam aqui como testemunhas presenciais os ex-comandantes da Brigada, que, como muito bem foi dito, o coronel Cajal, o nosso coronel Jerônimo, comandante também da reserva, ainda comandante da reserva altiva, coronel Evaldo, que muito ainda tem prestigiado a Brigada na reserva, enquanto um indivíduo que tem alta notoriedade social, cultural, pessoal, coronel Pafiadache e o coronel Trindade. Por que é importante para mim, nesse momento, enaltecer a eles e neles todos os senhores, que a gente tem vontade de falar um por um, né? Principalmente aqueles que foram nossos contemporâneos e tal, porque eles são testemunhas do que está acontecendo aqui, né? Eu acho realmente que é preciso ter, como diz aquela música popular, ter consciência do que eu represento nesse exato momento. Cada um fez o que pôde, mas eu acho que agora nós, como oficiais, podemos muito mais. Por quê?